Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui da nossa série de desenvolvimento da aplicação de gestão de finanças pessoais Finance App. E eu queria trazer para vocês aqui algumas atualizações, né? O último vídeo foi para falar sobre o processo de atualização, né, de quando a gente tem algum tipo de impedimento aqui na parte de publicação do app, né? A gente viu como é que faz para resolver os problemas e tudo mais. Eu também fiz o processo de deploy de publicação na App Store. Então já está aqui tanto na Play Store quanto na App Store. Só que eu não mostrei os detalhamentos, né, de como funciona aqui na App Store. Antes a gente precisa ter uma assinatura, né? É um programa de desenvolvedor da Apple Developer Program. Custa $99 para uma pessoa física e, se eu não me engano, 199 ou algo nesse sentido para pessoa jurídica. Então tem essa predisposição aqui, esse requerimento, né? Uma vez que você consegue essa licença, né, você recebe o acesso ao App Store Connect, que é a plataforma responsável por fazer o gerenciamento e publicação dos apps para App Store, tá? Então aqui nesse caso eu tenho os dois aplicativos que eu já fiz, né, de testes. O Finance App ele já está publicado e esse Fire App foi um aplicativo que eu fiz para fazer alguns testes do Firebase, né? Então seria mais ou menos assim, né? Quando você tem vamos considerar que você tenha um Mac e você vai precisar fazer o build da aplicação, e da mesma maneira que a gente já viu aqui na documentação do Flutter, em que você faz o build da aplicação para iOS, por exemplo, tem aquele processo de assinatura, né? Então esse passo a passo aqui ele está bem detalhado. Você primeiro registra o app na App Store Connect, ou eu fiquei sabendo um dia desse que a gente não precisa necessariamente registrar um ID para a gente fazer testes no Test Flight, por exemplo, que é essa área aqui de teste da App Store Connect. Assim você consegue enviar o seu build para quem for testar. Você pode fazer esse envio, né, através Tem algumas formas. Você pode simplesmente vir aqui lá no contexto do Mac. Você pode usar o Xcode para fazer o upload. Você pode gerar esse App Bundle, né, esse arquivo IPA, e enviar via requisição de API mesmo, ou você pode simplesmente usar um aplicativo da Apple chamado Transporter, que é esse carinha aqui. Ele é bem simples, você só pega o seu arquivo, né, que foi gerado, arrasta para dentro dele e envia, né, para a loja, considerando que você já tenha configurado a sua conta e tudo mais. O fato é que está aqui o passo a passo de como funciona, né? Essa aqui, ó, é uma forma automatizada, na verdade é uma forma via linha de comando de fazer. Você pega o seu arquivo e tal e gera uma chave e envia para lá, para a loja. As outras formas são os serviços, né, de envio, por exemplo, o CodeMagic, que faz esse trabalho de CI também, entre outras ferramentas, né, que você pode usar para fazer esse envio. Tá. Uma vez que você tem esse build, você pode utilizar o Test Flight para fazer os testes, para quem você quiser, né? Você tem aqui a área de teste interno, você tem a área de teste externo, enfim. E aqui você teria, nessa aba de App Store, você tem as configurações do app. Eu particularmente acho a organização da App Store Connect mais bem definida do que da Play Store, porque fica tudo aqui nessa área, né? Você clica aqui, por exemplo, informações do app, aí você passa as informações do app, parte de preço e tal, configurações de privacidade, app version history e tudo mais, fica tudo aqui. Acho bem mais simples
E uma vez que você configura, né, o build para enviar, você colocaria essa informação do build. Uma vez que você enviou para cá, para o test flight, você pode subir esse build para cá, para essa área, e eventualmente você configura, né, para a pessoa que vai testar, se vai precisar de usuário e senha, se vai ter alguma informação adicional. Você tem a opção de fazer a publicação manualmente ou automaticamente, e depois coloca para review. No nosso caso, no caso do Finance App, foi esse processo que eu fiz. Adicionei todas as informações do app, configurei aqui os tamanhos de tela. Uma curiosidade é que esse processo aqui ele é muito burocrático em relação ao tamanho das telas. Tem que ser exatamente do tamanho que a Apple pede, tá? E aí, para isso, eu tive que ler a documentação aqui da parte de tamanhos, né, de tela. Tem todos os tamanhos disponíveis aqui. E tem uma área específica chamada Apple Sizes. Deixa eu ver onde que é. Acho que é aqui. Learn More. Previews and Screenshots. Tem aqui essa área também que mostra o tamanho, né, da aplicação, né? Tem aqui todas as configurações, no caso as resoluções. São esses tamanhos aqui que você deve utilizar caso você queira configurar no Figma e tudo mais. São esses tamanhos especificamente aqui que você deve configurar, tá? E aqui no caso do Finance App, eu tinha feito algumas configurações, né? Nesse caso eu coloquei aqui o Store Resources. Eu coloquei aqui os tamanhos de acordo com os dispositivos, né? Então meio que já está configurado aqui os prints do app. E caso vocês queiram utilizar como referência, tá aqui, é só copiar e já era. Outra coisa que a gente geralmente faz é revisar a parte de documentação, né? Tem inclusive uma questão que empresas e até mesmo assim pessoas, né, que não sabem como funciona, elas acabam tendo uma oportunidade de serviço apenas para fazer revisão de guidelines, sabe? Então, quando tem aqui, por exemplo, muito detalhamento no app, algumas empresas elas contratam alguém especializado para fazer essa revisão de guideline da Apple, né? Que a Apple ela é muito burocrática nesse ponto aqui de documentação específica para publicação, né? Então fica aqui bastante coisa detalhada. Por fim, dessas atualizações, né? Eu queria trazer também a parte do projeto aqui do GitHub, né? Nesse caso, eu já tinha feito um pull request, que nesse caso é a preparação, né? Foi feito um processo, na verdade, ao contrário, né? Eu primeiro publiquei o app para depois fazer isso, mas seria mais ou menos esse processo aqui. Você teria, se eu procurar aqui, por exemplo, Gitflow, que é um padrão que existe de desenvolvimento, né? Se você tiver aqui essa noção... Oxe, Google Image Gitflow. Você tem essa noção de organização de projeto, né? Em que você tem, por exemplo, essas pipelines aqui. Então, digamos que você tenha que entender mais ou menos como funciona isso. Você tem a branch develop, a branch master, a branch de release. Então, teoricamente, quando a gente vai enviando, né, as atualizações, as funcionalidades e tal, a gente faz as nossas features e solicita merge com a develop. Uma vez que estiver pronto, a gente solicita um merge de release, né? Então a gente faz a publicação ou os testes necessários dessa release e depois faz o merge com a master. A parte de tag é específica quando a gente tem uma release aprovada, uma release que a princípio já foi publicada ou uma candidata, né, de release, e a gente manda para master e a gente faz o tag. Pelo que eu estava lendo, a tag ela é imutável, né? Você não consegue alterar commits ou informações de uma tag. Enquanto que quando você tem uma branch,
você pode fazer modificações nessa branch, né? Você pode acessar a branch e ir lá alterar ela. E é isso que a gente está fazendo nesse momento aqui. A gente tem essa branch aqui que é a release 1.0.0. Ela veio lá da develop, tá? Então a gente basicamente pegou o que estava na develop, mergeou ou criou uma release 1.0, fez os testes necessários aqui, porque é nessa release, é nessa branch que tem aqui o nome release, em que a gente faz os nossos testes de integração. E aí exatamente foi isso que aconteceu, né? Quando eu fiz a solicitação de merge da release para master, foi feito o processo de integração, né? Teve algumas falhas aqui que eu tinha verificado por causa de configuração, e aí teve uma que deu certo aqui, que é a parte de integração, né? Que eu juntei em um arquivo só, né? Eu juntei nesse arquivo tests.yaml, eu mergeei a branch de teste com a branch de develop, então tá tudo agora aqui na branch de develop, e eu juntei num arquivo só de actions os testes unitários e os testes de integração, sendo que o teste de integração ele só vai ser executado nesse job, só vai ser executado no caso em que a gente tenha uma branch chamada release e que esteja sendo solicitado merge com a master. Então é isso que vai acontecer aqui. Nos outros casos, por exemplo, quando a gente solicitar um merge para develop, só vai rodar o teste de unidade, porque é isso que está configurado aqui nesse job, né? Nessa configuração aqui do GitHub Actions, ok? Então isso são atualizações que a gente fez desde a última vez que o nosso app foi rejeitado. Então qual que é a ideia aqui dessa branch, né? A gente configura ela, nesse caso aqui eu vou aprovar, né? Eu vou solicitar aqui o merge para master e a gente faz o merge por request dela. Então teoricamente já tem aqui todas as informações, a gente confirma o merge e a gente já pode fazer a tag. A tag ela vem a partir da master, né? Então se eu vier aqui e fizer uma tag, eu posso vir aqui criar uma nova tag. Então eu posso fazer 1.0.0 ou v1.0.0. Aqui ainda não tem. Eu posso pegar da master. Inclusive eu vou ver aqui como é que está esse pull request, porque eu vou só copiar de lá para cá. Mas não necessariamente é isso aqui, né? Mas a gente tem geralmente um detalhamento do que é que tem nessa tag, né? Na descrição, no caso. Então a gente faz como se fosse nossa release notes aqui, para efeito de quem vai ler entender o que aconteceu, né? Tem que dizer aqui qual que é a ideia. Ou pode ser V01 ou 1.0.0. Nesse caso tá certo agora. Aí eu clico aqui e teoricamente eu faço uma nova release, né? Quando eu vier aqui na principal, né, na tela principal do repositório, eu vou ter acesso aqui às releases, ó, em que eu tenho agora essas informações. Então eu tenho uma tag 1.0.0 que salva o source code aqui e as releases que mostra aqui as informações. Caso vocês queiram ver uma referência de como isso fica a nível mais profissional, digamos assim, né? Eu sugiro que vocês venham aqui no repositório do Flutter ou qualquer repositório de código aberto e acessem aqui, por exemplo, essa área de releases, ó, em que vocês têm exatamente todas essas informações bem detalhadas. Ó. Vocês veem que é um arquivo, como se fosse um arquivo MD, né, um Markdown, em que tem todas essas informações. Aí ele mostra aqui tipo, o que foi que aconteceu, ó. Todas as modificações daquela release, por exemplo, certo? Então fica aqui para efeito de estudo e uma forma de vocês verem como funciona essas configurações e tudo mais. Tem mais uma coisa que eu estava fazendo aqui, que era justamente a parte de organização, né,
do projeto. Então tem essa área aqui do GitHub chamada Projects, em que você pode simplesmente configurar, né, um projeto e integrar ele com o seu repositório. Por exemplo, essas informações que eu coloquei aqui, ó, notifications, balance e tudo mais, elas estão ainda como rascunho, porém eu posso transformar elas em issues, né? Eu posso transformar elas em necessidade de desenvolvimento, por exemplo. Então, se eu vier aqui em Forgot Password, que eu realmente esqueci de fazer a senha, ou esqueci a senha, eu posso simplesmente vir aqui e converter em issue. O que isso vai fazer? Um issue, né, a nível de repositório, ele é como se fosse um problema. Ele é uma necessidade de desenvolvimento, né? Você pode ver, por exemplo, aqui no Flutter, no GitHub Flutter, issues, você vai ver que existem vários, né? Alguns vários aqui, ó, 11.609 issues. Pode ser duas coisas, ou é uma notificação, né, de bug, é um problema que foi notificado pelos desenvolvedores que utilizam o Flutter, ou é uma necessidade, ou é uma solicitação de desenvolvimento de nova feature, de bug fix, enfim. Isso é o que se torna, é mais ou menos o que é uma definição de issue. Nesse caso meu aqui, eu vou transformar uma issue, porque é uma necessidade de desenvolvimento, e eu vou aplicar ele justamente ao Finance App. Aqui, ó, automaticamente, quando eu faço isso a nível de projeto, ele gera para mim, aqui a nível de repositório, a issue. E é exatamente a mesma coisa, que está integrado, né? Então eu tenho aqui o detalhamento, eu posso colocar aqui a necessidade, posso colocar aqui uma história de usuário, enfim, algumas coisas que vão servir para mim. E aí, como ele já está aqui integrado com o projeto, se eu colocar aqui, ó, assign to myself, né? Eu vou colocar aqui como para mim, eu posso colocar um label aqui como sendo, por exemplo, deixa eu ver aqui, um bug, um duplicate, enhancement. Eu posso até editar os labels aqui, eu posso criar um novo, colocar aqui como feature, e aí, a new feature for the app, e eu posso atualizar aqui a cor para sendo um roxinho, vou criar um label, pronto, agora é um label, e eu adiciono aqui o forgot password, eu deixo um feature, certo? Pronto, agora está marcado como feature e isso aqui está atribuído para mim. Quando eu venho aqui agora no meu projeto, né? Eu já tenho essas informações aqui, ó. O label aqui está como feature, o type, né? Que é mais a nível de projeto também. Eu configurei alguns tipos diferentes. Ele está aqui, ó. É essa configuração que eu coloquei aqui nesse board do tipo de tabela. Qual que é a ideia? Aqui eu tenho um Kanban, né, que é a organização do to-do, in progress e tudo mais. Aqui eu tenho um formato de tabela, que é para eu ter uma noção mais geral do que tem de atividade. E esse roadmap aqui é caso eu queira aplicar o conceito de deadline, né, em relação a essas funcionalidades. Então, por exemplo, se eu quiser configurar aqui o Forgot Password, ele vai ter um prazo, por exemplo, hoje é dia 22, eu vou colocar um prazo até dia, sei lá, até dia, deixa eu ver que dia seria a próxima semana, até dia 29, por exemplo, eu posso simplesmente vir aqui e criar um due date. Então, nesse caso, ficaria aqui. Então, tá aqui. Então, esse aqui é o due date para esse passo, né? Digamos aqui no dia 29, deixa eu ver, dia 29. Então, se eu salvar aqui, agora eu tenho uma deadline, né? Eu tenho aqui uma data para essa funcionalidade ser publicada, digamos assim. E aí, é basicamente isso que eu vou fazer agora. Essa Forgot Password é o que eu pretendo fazer. E aí, no próximo vídeo eu já trago mais atualizações. Provavelmente eu vou fazer mais, porque tem muita coisa, tem muito bug que foi encontrado nessa release e tem algumas informações que eu vou colocando aqui. Eu vou deixar isso público, né? Eu vou deixar aqui esse board público para que todo mundo veja e aí fique disponível caso vocês queiram acompanhar o projeto. Deixa eu ver se já está público.
Pronto, já está público, aí vocês podem acompanhar o projeto a nível público. Caso vocês queiram ver alguma coisa interessante ou então usar como referência para algo que vocês mesmos estejam fazendo. Beleza? Com isso, a gente se vê no próximo vídeo e até!